Olá, meus amores, está tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós vamos para uma aula de história sobre renascimento cultural, tá bom? E o que é renascimento, né? Eu sempre começo com o bom e velho o que é. Né? O renascimento, ele vem realmente da palavra renascer, é algo que aparentemente estava morto e que volta à vida, né? Por isso, né? E que renasce, né? Ela é um movimento intelectual, artístico do finalzinho da Idade Média, né? Ele pega ali os anos da crise da Idade Média, a crise do feudalismo, e gera, né? Todo um movimento que ajuda nesse processo de reestruturação dessa sociedade para esses novos tempos que estão vindo, né? E então, o renascimento cultural, ele é um movimento que vai buscar trazer de volta esses conhecimentos, os pensamentos e itens de cultura que existiam antes do período medieval, antes do período do feudalismo, que é basicamente a cultura greco-romana, né? Que ficou meio perdida, que sumiu das nossas, né, da sociedade durante todo o período da Idade Média, que ficou controlado pela Igreja Católica e pelos ideais dessa instituição, né? E por que o Renascimento acontece, né? Durante a crise da Idade Média, né? Na verdade, durante o auge dessa Idade Média, da Alta Idade Média, a gente tem um renascimento urbano e comercial, né? Os feudos foram se abrindo, né? E a partir disso as pessoas foram tendo de novo um contato com uma nova espécie de comércio, inicialmente com troca de produtos, depois com a reinvenção, digamos assim, a recolocação dessa moeda que existia na antiguidade, que volta a existir. Então você tem o comércio voltando a ser praticado com mais força. E junto com o comércio, o renascimento dessas cidades, né, que haviam ficado relegadas a um momento mais pequeno, né? Elas nunca sumiram completamente, mas elas deixaram de ter importância. Então o comércio, ele vai suscitar essas importâncias. E com a volta das cidades, a força das cidades, a volta do comércio, então a gente vai ter que ter uma nova mudança, né? Uma nova estrutura política, uma nova estrutura de cultura que vai nascer de novo com a volta desses elementos. O Renascimento, ele surge num lugar específico e dali ele se expande para o restante da Europa. Que lugar é esse? O lugar é a Itália, né? E por vários motivos. Primeiro motivo a Itália era a sede do Império Romano, então, mesmo com toda a Idade Média, mesmo com a Igreja Católica ali também, ela vai ter, né, as esculturas, a arquitetura, essa parte que ainda fica, né, do seu passado. Então, isso vai estar lá. Então, é muito mais fácil, né, de quem já estava naquela região se apropriar de algo que já está lá, né? Se reapropriar, resgatar algo que já existe naqueles locais. O segundo motivo é a atividade mercantil. As cidades italianas, elas se desenvolvem a partir do comércio. E isso vai ter muita força. Então, a maior parte das pessoas que viviam ali eram comerciantes, eram artesãos.
E com o fortalecimento desse comércio, né, e a geração de excedente, de lucro e tudo mais, esses comerciantes, eles vão patrocinar artistas, né? Eles vão querer sempre embelezar as coisas, né? Eles vão ter essa ideia da arte muito forte. Então a gente vai ter o nascimento dos chamados mecenas, que são os patrocinadores, né, desses artistas, quem vai financiar para que esses artistas continuem trabalhando, fazendo suas artes, sua poesia, sua literatura, o teatro e tudo mais, sem precisar fazer outras atividades laborais. Então, a ideia de patrocínio, ela tem um nome chamado mecenato. Então, hoje em dia, a gente tem os patrocinadores que pagam jogadores, atletas, artistas, para que eles realizam o seu trabalho, seu treino, suas coisas, sem precisar se preocupar com outras coisas. É o mesmo esquema, né? E tem uma questão, ela ficava bem no meio ali do que a gente chama de o centro da Europa, né? Ela tinha o contato com os povos islâmicos que dominaram a África durante o período medieval. E os islâmicos tinham isso, eles preservaram toda a cultura que eles encontraram, né, nesses lugares na Europa. Então eles tinham esse contato, eles tinham um desenvolvimento técnico e intelectual muito grande, e eles passaram para essas pessoas. Então, como ela estava ali perto, ela vai desenvolver atividades comerciais com esses povos e vai pegar muito desses povos. E a gente vai ter também o Império Romano do Oriente, que permanece, né, durante toda a Idade Média. Não mais com esse nome, a gente começa a chamar eles de bizantinos, né? A cidade de Constantinopla também era chamada de Bizâncio. E aí, esse contato com esses povos também vai ajudar a Itália a recuperar toda essa cultura. Sobre o Renascimento, o que é necessário vocês saberem, de fato, as características dele. A principal característica do Renascimento é a volta dessa cultura, né, greco-romana, né, a presença dos deuses, não mais como seres divinos, mas como elementos culturais mesmo, presentes em histórias, em simbologias, em pinturas, né? Então você tem a volta desses. E uma das questões importantes dessa volta da cultura romana e grega é o humanismo, a valorização do ser humano. É uma coisa muito latente nos antigos ocidentais, né, da antiguidade ocidental, essa visão de gostar, de olhar o ser humano como um ser importante, né? Então esse humanismo, ele está de volta nesse contexto, né? E ele não é mais visto meramente como pecador, mas como a principal criação de Deus. Isso é fato desse momento. Junto com essa valorização do ser humano, a gente tem vindo juntinho o antropocentrismo, que é agora o homem ao centro de todas as coisas, né? As coisas têm que ser explicadas a partir do homem e não só a partir de Deus, que era o teocentrismo tão presente na Idade Média. A ideia de que todas as explicações científicas e tudo mais giravam em torno da vontade de Deus, ela vai perder força, né? No momento em que você começa a valorizar o ser humano como ser importante, né? Você tem também o individualismo, né, que está vindo junto nessa esteira, né? Antigamente, na Idade Média, você tem muito essa questão do coletivo, da função na sociedade de todos. Então, você começa a valorizar o ser humano, você começa a valorizar as escolhas individuais desses seres humanos.
E vem nessa junto do individualismo e hedonismo, que é a busca pelo prazer do ser humano, né? Você fazer algo porque você gosta daquilo, porque você sabe fazer e não porque é uma herança de família, né? Meu pai nasceu padeiro, virou padeiro, tio padeiro, avô padeiro, e por isso eu vou ser padeiro. Não, eu não gosto de ser padeiro, eu quero ser cantor. Então ele vai lá e faz porque isso é um prazer do ser humano, a valorização do indivíduo por quem ele é e não pelo coletivo. E a gente tem o racionalismo que está voltando, né? A ideia da razão, a ideia de buscar no mundo material as explicações, né, para certas coisas. Tudo antes era explicado era a vontade de Deus, fulano morreu pela vontade de Deus, você não podia ter a questão dos medicamentos e tudo mais, era muito restrito. Então o racionalismo, a razão, a explicação científica, a busca, a curiosidade, a experiência, isso tudo está voltando muito aos poucos, né? Ela vai ganhar muita força durante o iluminismo, porém o renascimento ela é uma porta de entrada para esse racionalismo, para essa nova sociedade, né? E junto com o racionalismo a gente tem no renascimento a chamada revolução científica, que é a volta da ciência, né? Então a gente vai ver os renascentistas abrindo corpos para saber o que tem dentro. A gente vai ver renascentistas, cientistas olhando para o céu e dizendo: a Terra não está no centro do universo, o que está é o Sol, a gente roda em torno do Sol, o que vai ser um grande escândalo. A Igreja Católica vai perseguir esses cientistas que estão com essa teoria heliocêntrica. Então, e apesar desses caras estarem começando a questionar todas as verdades dadas como verdades pela instituição da Igreja Católica, é importante dizer que eles não são ateus, tá? Eles ainda acreditam em Deus, mas eles estão nesse meio. Eu já não consigo acreditar em tudo que ela me diz, porque não é verdade, né? Existem outros meios de saber o que é verdade ou não, mas também eles estão dentro desse universo extremamente religioso ainda. Então as obras deles vão sempre misturar essas questões, misturar o pagão com o religioso. A gente vai ter a pintura da Capela Sistina. A Igreja Católica é um grande mecenas desses artistas, né? Até porque ela acredita que uma das formas de você alcançar a salvação é ajudar a embelezar, né, os templos e as igrejas. Então esses artistas eles estão buscando a salvação também, né? Mas eles estão presos nesse mundo. Eles não são nem extremamente religiosos, mas eles também não são nem completamente cientistas. Então eles ficam nessa dicotomia. E aí eu separei para vocês as fases do Renascimento só por mera curiosidade. A gente tem a fase Trecentro, que vai do século XIV. É a primeira fase, é um momento inicial desse renascimento. E aí a gente tem nomes importantes como Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia, em que ele vai misturar, né, elementos da mitologia grega, como o barqueiro, Caronte, e o Cérbero, que é o cão do Hades, com elementos cristãos, com personagens do mundo cristão. Você tem Giovanni Boccaccio escrevendo Decameron, que é um conjunto de contos de jovens que ficaram isolados numa vila, e aí eles resolvem contar histórias por conta da peste negra. Já que eles estavam isolados, eles começam a contar contos e histórias, nada parecido com o que a gente tem vivido hoje, né, na quarentena. E a segunda fase é o Quatrocentro, né, ou seja, são os anos
compreendidos ali entre 1401 e 1400 e 1500, né, o século XV, né, que é o auge, que é o momento que a gente tem um dos grandes caras, que é o Leonardo da Vinci, né, o Botticelli, que estão se expandindo nesse momento. E a gente tem o 500 ou 500, que é o século XVI, ali nos anos de 1500 e poucos, né, até o final, em que a gente tem a expansão desse renascimento para outras partes do mundo, né? Não fica mais só na Itália, apesar de ser um momento em que a gente tem o Michelangelo, Rafael Sanzio e tudo mais, Maquiavel, mas a gente também tem o William Shakespeare, a gente também tem o Miguel de Cervantes, né, em outras partes do mundo também, né, indo na baila desse renascimento, dessas mudanças. Melhor maneira de gravar quem é quem no Renascimento, os principais artistas, é lembrar das Tartarugas Ninjas. Mas eu também queria falar um pouquinho das imagens. Apesar de eu não poder mostrar aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mas eu não sei se vai dar certo. As imagens emblemáticas do Renascimento, a gente pode dizer a Mona Lisa, mas a gente pode dizer também o Davi, que é aquela escultura nua de um homem, que seria o Davi, que enfrenta Golias, né? E que é impressionante, porque o Michelangelo esculpe ele em mármore e ele consegue colocar as veias da mão na pintura, ou a Pietà do mesmo Michelangelo, que também é recheadíssimas de detalhes. Você percebe um pano transparente feito em mármore, ou seja, é um absurdo de detalhe. E o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, em que ele vai estar colocando um homem no centro, né, de um círculo e de um quadrado, e ali ele coloca a proporcionalidade do homem, né, do ser humano. As três imagens, né, colocam o ser humano como centro, ou seja, é a ideia principal desse renascimento. Esse ser humano, ele precisa ser o centro das coisas, ele precisa ser valorizado e ele precisa estar sempre no centro. Desculpa aí a ofegância, eu tô meio alérgica, mas tá tudo bem, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dá aquele curtida e tal, e sejam sinceros. Beijinho.